Livro do profeta Daniel, capítulo de número 11. Daniel, capítulo de número 11. O texto é grande, são 45 versículos. Então eu vou pensar alguns versos, mas na exposição, de alguma forma, nós trataremos todo o capítulo de número 11. Então a leitura vai ser dos versos 1 a 4, depois a gente vai pular para os versos 21 a 28 e depois 36 a 39. Versos de 1 a 4. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte como pouca gente. Virá também caladamente nos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Também estes 2 reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Versos 36. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que os seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-se-á a honra, e fá-lo-ás reinar sobre muitos, e lhe repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado, e será com grande furor, para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Deus, obrigado porque já pudemos sentir a presença do Senhor aqui, entre as canções, os louvores.
Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus em quem podemos confiar e que guarda o nosso tesouro até o fim. O Senhor é aquele mesmo que soa no nosso ouvido: não desanime, eu vou prover a você. E é o Senhor quem nós podemos dizer: sou feliz com Jesus. Obrigado porque todas essas verdades já fazem o nosso coração encher de alegria e de paz. E eu te peço, ó Deus, que abençoe a palavra para que possamos meditar sobre ela e que possamos compreender o que o Senhor deseja para a nossa vida. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, a gente viu no capítulo 10 que Daniel ora pelos seus compatriotas, porque agora o povo pode retornar para Jerusalém e então reconstruírem o templo. Só que quando o povo chega em Jerusalém, eles encaram grande oposição. Eles enfrentam dificuldades para poder executar o projeto de reerguerem o templo e de reerguerem os muros de Jerusalém. Isso você encontra se você ler Esdras e Neemias. Você vê a dificuldade que o povo tem para poder fazer esse grande projeto. E porque ficou difícil a vida na terra, o povo desanimou, o povo perdeu o ânimo e pararam de fazer o trabalho para o qual foram chamados. E o capítulo 10 é Deus confortando o coração de Daniel, porque Daniel é um senhor de pelo menos 86, 87 anos, que chora ao saber que o povo que deveria estar de vento em popa, construindo o templo e tornando a vida em Jerusalém, agora encontra grande oposição. E Deus, para confortar o coração de Daniel, é como se descortinasse a história e mostrasse: Daniel, mais do que oposição humana, mais do que oposição terrena, existe uma oposição maligna, uma batalha espiritual acontecendo. Mais do que homens se opondo ao avanço do povo, Satanás está guerreando nos bastidores para atrapalhar o povo de crescer e de prosperar. E isso faz com que Daniel perceba que existe uma batalha muito maior do que a batalha que a gente trava. E por trás dessa oposição, os poderes malignos estão em atuação. E como Deus freia a ação do mal? Enviando seus anjos para batalhar pelo seu povo. Foi exatamente isso que a gente viu na semana passada, no capítulo 10. E esse capítulo 11 é como se fosse uma continuação da visão que Daniel começa a ter no capítulo de número 10. Só que agora é como se uma lente de zoom fosse colocada na história e Deus vai mostrar para Daniel o que vai acontecer com o atual reino da Pérsia até o fim dos tempos. Então perceba que Deus mostra uma grande história para Daniel, para que ele pudesse ficar tranquilo diante das batalhas do tempo presente. A pergunta é: qual o objetivo de Deus mostrar esse plano de redenção para Daniel? Qual o propósito de Deus mostrar a história se desenrolando? Simples, para que o povo entendesse que, ao passar de todas as eras, a oposição sempre vai existir. O mal sempre vai existir lutando contra o bem. Se você veio na escola dominical hoje, ou você assistiu à escola dominical na sua casa, você viu que nós falamos que existem duas sementes em voga: a semente de Deus e a semente do diabo. A semente do diabo sempre vai lutar contra a semente de Deus. E Deus está mostrando isso para Daniel. Daniel, isso sempre vai acontecer. Não é privilégio do seu tempo essas coisas estarem acontecendo com o povo. A oposição contra o reino de Deus não é apenas agora, mas em todo o tempo essas coisas vão acontecer. E homens, poderes, sistemas serão usados para atrapalhar o crescimento do povo de Deus. Mas também é para fazer Daniel entender que um dia tudo isso vai terminar. E que no Senhor nós gozaremos de vida e paz eterna. Vamos adentrar o texto? O capítulo de número 11, ele é um capítulo extraordinário. Apesar de você, às vezes, ter acompanhado a leitura e pensado: não estou entendendo nada o que está acontecendo.
Não tem problema, porque essa é a sensação que todos nós temos numa leitura de Daniel, capítulo de número 11. Estudiosos, eles conseguem pegar boa parte de Daniel 11 e fazer ela se encaixar na história e mostrar como esses eventos que Deus mostrou a Daniel durante o desenrolar da história fizeram todo o sentido. É como Deus antecipando o que iria acontecer. Na soberania dele, Deus mostra para Daniel o que vai acontecer tempos e tempos depois, mostrando que ele está no controle de toda a história. Obviamente eu não vou expor todo o capítulo de número 11, porque senão ia virar um monótono isso daqui, e nós ficaríamos muito tempo pensando sobre Daniel 11. Mas eu quero apenas dar uma pitada para você ver como Deus pega a história e revela para o seu servo, e como anos depois conseguimos pegar cada detalhe dessa história e ver como Deus estava muito certo naquilo que ele estava dizendo. Olha os versos 2 a 4. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos os, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo o que tem contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. O que isso é na história? Percebam que ele começa dizendo assim: depois que passar o reinado que você está vendo de Dario, virão outros 3 reis. Mas um deles vai ser mais forte do que os outros. E quem foi esse rei mais forte do que os outros? Ele é conhecido na história como rei Xerxes I, ou Assuero. Sabe onde você vai encontrar esse cara? Lá no livro de Esther. Ele foi o 4º rei da Pérsia, e ele sim, foi um homem muito rico. Não é isso que o texto está falando? Que esse 4º rei que se levantaria, ele seria muito rico? E de fato, ele foi muito rico. Mas o texto fala que ele também se levantaria contra o reino da Grécia, e ele faz isso. O rei Xerxes batalha contra o rei da Grécia, mas ele acaba perdendo, porque a Grécia é um grande poder. É o que acontece exatamente no versículo 3. O versículo 3 fala que vai se levantar um rei poderoso. Quem é esse rei poderoso? Senão Alexandre o Grande, o macedônio. Esse homem conquista a Pérsia e ele, em pouco tempo, domina todo o mundo conhecido da sua época. Ele se torna um grande homem. Mas olha o versículo 4: mas no auge o seu reino será quebrado. E acontece exatamente isso. Quando Alexandre o Grande tem 33 anos, ele é morto. E o texto fala que vai acontecer o quê? O reino dele vai ser quebrado e repartir pelos 4 ventos do céu. É o que acontece quando Alexandre o Grande morre. O reino dele é dividido entre 4 generais. 4 generais agora assumem o controle de todos os reinos que foram conquistados por Alexandre. E o texto ainda fala que não vai ser para a posteridade dele, porque ele não teve posteridade, ele não teve filhos. Consegue ver como Deus está mostrando para Daniel que ele sabe o que vai acontecer na história? Como talvez Daniel, ao ter essa visão, falou: eu não sei o que está acontecendo. Eu não estou entendendo nada. Mas ele não precisava entender, ele precisava crer que Deus faria exatamente como já estava sendo dito. E Daniel simplesmente crê que Deus sabe o que está fazendo. Só mais uma partezinha, versículos 6 a 8. Mas ao cabo de anos eles se aliarão um contra o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar, e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles, e prevalecerá.
também aos seus deuses com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito por alguns anos. Ele deixará em paz o reino do norte. Isso aqui acontece por volta do ano 250 antes de Cristo. O rei do sul, que aparece para nós, ele se chama Ptolomeu II. E o rei do norte chama-se Antíoco II. O rei do sul quer fazer paz com o rei do norte. E como ele quer promover paz? Dá a filha dele em casamento. Essa filha se chama Berenice. E qual é o desejo do rei do sul? Que o rei do norte se case com sua filha. A filha faz com que o rei do norte se divorcie da sua esposa, chamada Laódice, deserte os seus filhos e passe agora a fazer aliança com esse novo reino. Só que a mulher do reino do norte, ela vê a trama. E o que ela faz? Ela envenena tanto a mulher, quanto o filho dela, quanto o marido. É exatamente o que o texto está falando, que vai haver uma aliança, não é isso? No versículo 6, a filha do rei do sul vai se casar com o rei do norte. Essa mulher se chama Berenice, mas ela não vai conservar a força do seu braço e não vai permanecer, porque ela vai ser entregue, assim como os seus. Mas vai vir um renovo. E quem é o renovo? O renovo é o irmão dessa mulher que foi morta envenenada. Ele vem como um renovo e ele domina o reino do norte, que era para ser conquistado. Eu sei que isso é difícil, mas você não precisa se prender nisso. É só para você entender como a história identificou essas pessoas. E sabe por que isso nos dá paz? Porque você olha para isso e fala: Deus, o Senhor sabe de tudo mesmo. O Senhor sabe de todas as coisas. Ia demorar para acontecer, mas o Senhor já tinha detalhes escritos de que essas coisas seriam assim. O Senhor já tinha tudo muito bem determinado, e para o crente isso é paz. Porque a gente está diante de um Deus soberano sobre tudo, sobre cada aspecto da vida. Deus está no controle e Ele sabe muito bem o que faz. Isso não traz consolo para o seu coração? Quando você olha para isso e fala: Deus, como o Senhor é grande, como o Senhor descortina a história, ela ainda vai acontecer, mas o Senhor já sabe muito bem. O Senhor já sabe todos os aspectos mínimos da história do seu povo. O Senhor conhece a minha história e a sua muito bem. E não existe nada que saia do controle dEle. Não existe nada que saia da soberania do Senhor. E Deus conforta o coração de Daniel como? Daniel, eu sei o que eu estou fazendo. Mas os versos 5 a 20, e agora nós vamos prosseguir com o que o texto quer nos ensinar. Os versos 5 a 20 são brigas por poder. Depois você lê na sua casa, você vai ver que é uma sucessão de briga, é uma sequência de conflitos para quem manda mais. Eles tramam, eles matam, eles fazem alianças, eles fazem todo tipo de estratégia para se manter no poder. Isso é o que está no capítulo 11, versos 5 a 20. E sabe por que isso é interessante? Porque a gente não precisa ter muito esforço para entender que a história da humanidade sempre foi assim. Não é isso que a gente vê até hoje, reino contra reino, presidente contra presidente, poder contra poder, povo contra povo, nação contra nação. O que Deus está dizendo: Daniel, isso sempre vai ser assim. Sempre vai ter gente querendo estar no poder. Sempre vai querer gente surgir para derrotar outro e se colocar no alto lugar. Esses versos, eles nos ensinam que é isso o que acontece na história. É isso o que acontece de geração em geração. E por que é importante Daniel saber disso? Para que ele olhe para a realidade de sofrimento do seu povo lá na terra de Jerusalém e entenda que essa briga por poder, por conquistar terra, é algo que sempre vai existir. Lembre-se no capítulo 10 que Daniel está chorando, ele está clamando ao Senhor, ele está em pranto. Deus, o povo está sofrendo, porque tem gente que não deixa o povo fazer a construção.
Deus, eles não deixam o povo se mexer, eles estão atrapalhando o projeto do Senhor de reconstruírem o templo. Deus, eles estão em dificuldades, e Daniel chora, e ele chora muito diante dessa situação. E quando Deus abre a cortina da história para Daniel e fala: Daniel, isso não é só com vocês, isso sempre vai ser assim. Isso sempre vai acontecer, sempre vai ter briga por poder, sempre vai ter briga por território. Não é novidade essas coisas. Essa vai ser a prática comum em todo o tempo. Por isso, Daniel, ao invés de você ficar olhando só para o seu tempo e imaginando que a pior coisa, olhe para Deus que está no controle da história. E perceba que Ele sabe tudo o que está fazendo. Cada coisa que acontece na história tem propósitos determinados por Deus. Tem propósitos muito específicos de Deus acontecendo. E é interessante, né? Porque a gente às vezes olha para uma situação e a gente pensa: isso só acontece com nós, isso só acontece com a gente, isso só acontece no Brasil, isso só acontece na nossa época. Mas aí Deus vai falar para você: isso sempre acontece. Isso não é só para vocês não são os grandes privilegiados, isso faz parte da história. Aconteceu com seus irmãos no passado, vai continuar acontecendo com vocês, até que eu volte, essas coisas vão ser assim, e isso vai se perpetuar. Essas coisas devem acontecer assim. Deus está confortando o coração do fraco Daniel, mostrando para ele: não fique espantado, porque sempre vai ser assim, sempre vai acontecer coisas desse tipo. Se Jesus não voltar daqui a alguns anos, pode ter certeza que alguma pandemia nova vai aparecer lá para frente com as outras gerações. Não aconteceu lá em 1912, 20, aquela pandemia da gripe espanhola lá? 1917, não teve lá aquele problema da gripe espanhola, que foi a mesma coisa que a gente está vivendo hoje? O povo tendo que usar máscara, tendo que ficar em casa, as coisas ficando escassas, um monte de gente morrendo. E o que está acontecendo hoje? Repeteco da história. E se Jesus não voltar daqui 100, 200 anos, pode ser que uma nova pandemia, uma endemia, uma outra coisa aconteça e as pessoas vão olhar e falar assim: uau, aconteceu isso lá em 1917, aconteceu isso em 2020, está acontecendo aqui agora em 2130. Percebe que Deus está simplesmente dizendo para Daniel e para nós: relaxa, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo, confia na minha soberania sobre a história. Então esses versos 5 a 20 vêm para nos mostrar que as coisas sempre vão ser assim. Mas aí os versos 21 a 35, lembra que eu falei que é como se Deus tivesse colocado um zoom na história e mostrado para Daniel: sempre vai ser assim? Agora parece que Deus dá um zoom ainda maior na história, e ele vai para cima de um homem chamado Antíoco Epifânio. Você vai achar isso nos versículos 21 a 35. O versículo 21 começa que vai se levantar um homem vil, que ele vai receber dignidade, mas não porque ele era digno, mas porque ele causou intrigas. Então perceba, a história já diz: esse homem é um homem mau. E na história, esse homem foi identificado como Antíoco Epifânio. Sabe o que significa Epifânio? Epifânio é Deus manifesto. Ele se achava tanto que ele deu a si mesmo um nome como se ele fosse o próprio Deus se instalando na terra. E esse homem, ele começa pequeno, o texto vai dizendo isso, mas ele vai fazendo estratégias interesseiras, ele vai se juntando com quem pode lhe ajudar a ficar no poder. E para poder fazer isso, ele mata algumas pessoas, ele se opõe a outras e ele tira de cargos outras pessoas. Olha o versículo de número 22, que fala que ele tira do seu cargo o príncipe da aliança. Provavelmente ele tira do sacerdócio um homem judeu chamado Onias III. Por quê? Esse sacerdote falou assim: eu não concordo com você que agora vem querer tirar a nossa religião judaica para colocar adoração a deuses. Então, você não concorda comigo?
então eu vou tirar você do seu cargo e coloco um sacerdote que lhe seja de confiança. O texto continua falando que para se manter no poder, ele vai em guerra, versículo 25, contra o Egito. Depois, numa nova batalha, versículo 29, ele o exército de Quitim, é o texto aí, vai acompanhando, versículo 29, exércitos romanos vêm contra ele, humilham ele e fazem ele sair do território do sul. Antíoco Epifânio fica bravo, porque ele foi humilhado, ele volta para sua terra, ele invade a terra de Jerusalém, e ali em Jerusalém, ele procura banir toda a religiosidade judaica. E ele é muito perverso, como o texto diz no versículo 21, ele era vil. O que ele faz? Ele profana o santuário. Sabe como ele profana o santuário? Fazendo sacrifícios de carne de porco. Por que isso é uma profanação? Porque judeu não come porco. Mas ele vai lá no santuário e ele mata um porco e oferece esse porco como sacrifício. Mais ainda, você bem sabe que o santuário é a morada de Deus no meio do seu povo. Ele constrói uma estátua de Zeus na frente do templo onde era a morada de Deus. Então, os sacrifícios que os judeus faziam, ele fala, não vai ter mais. A circuncisão, não vai ter mais circuncisão. Vocês agora vão ser nada mais do que alguém que eu quero que vocês sejam. E você sabe que toda vez que isso acontece, os bajuladores aparecem. Os bajuladores, versículo 32, cedem. Mas versículo 33, aqueles que resistem são mortos à espada, pelo roubo e pelo cativeiro. Para que Daniel precisava saber desse cara? Para Daniel entender que as coisas podem ficar piores. Não é mensagem animadora. É para mostrar, Daniel, tá ruim, mas pode ficar pior. E vai ficar pior, porque vai vir um homem muito mau. E nessa guerra de poder, vocês que são cristãos serão atingidos por elas. Não ache vocês que por serem cristãos, vocês vão estar isentos de perseguição contra a fé. Pelo contrário, ao invés deles ficarem brigando de poder e deixar a gente quieto, não, eles nos envolvem nessa história. E a história de Antíoco Epifânio é exatamente para ensinar, Daniel, não vai ficar apenas uma briga e vocês quietos, mas vocês vão sentir na pele que vocês serão perseguidos por causa da fé que vocês têm. Então, vai ficar pior. E o cristão é chamado a fazer o que nesse tempo? A resistir com fidelidade a Deus. A resistir em toda e qualquer circunstância. A gente sabe que as coisas nesse mundo vão de mal a pior, mas a gente permanece firme no Senhor, mesmo que tudo esteja desmoronando do nosso lado. Isso, quando eu estava pensando sobre esse tempo mau que acometeu o mundo da época com Antíoco Epifânio, eu me lembrei das palavras do próprio Jesus Cristo, lá em Mateus 24. Se você quiser abrir, por favor, Mateus 24. Mateus 24, de 3 a 14, diz assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos.
Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Não parece que Jesus está recontando essa mesma história para os seus discípulos? Os discípulos perguntam: Jesus, quando vai acontecer o fim dessas coisas? Quando vai acontecer o fim? E Jesus fala: antes de vir o fim, vocês vão ver ainda muita maldade sendo instalada no mundo. Vocês ainda vão ver muita fome, terremotos. Vocês vão ver reinos contra reinos. Vocês vão ver nação contra nação. Vocês vão ver que muita coisa ruim vai acontecer e pior, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Eles vão matar vocês porque vocês creem em mim. Mas relaxa, porque ainda não é o fim. É só o princípio das dores. E Jesus vai desenrolando isso e vai mostrando iniquidade, amor de quase todos se esfriando, mas ele dá uma palavra de esperança para o seu povo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E o evangelho vai ser pregado por todo mundo, então virá o fim. Parece-me que Jesus está tomando como exemplo esse Antíoco Epifânio, dizendo: as coisas vão ficar pior ainda para vocês, não vai ficar fácil. É um engano, irmãos, essa teologia da prosperidade que diz que eu e você vamos ter vida próspera e confortável aqui nesse mundo, porque essa não é a dinâmica do reino de Deus. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: vocês vão passar por problemas diversos, vocês vão passar por muitas lutas, vocês vão passar por reinos lutando contra reinos, e no pacote eles vão odiar vocês, porque vocês me amam, mas o mundo me odeia. Então, quando a gente olha para essa passagem de Daniel, quando ele dá um foco nesse homem, Antíoco Epifânio, é para mostrar que as coisas podem piorar, que as coisas podem ir ainda de mal a pior. Mas aí vem o versículo 36 a 45. Aí você dá uma respirada, tipo: será? Não. Porque Deus vai mostrar para Daniel: Daniel, estava ruim com o Antíoco Epifânio? Esse homem mau que baniu os rituais judeus do meu povo, que tentou fazer o meu povo se tornar idólatra por causa da sua idolatria. Daniel, vai vir tempo ainda mais pior. Vai vir ainda coisas mais horrorosas para acontecer. E o versículo 36 a 45 fala sobre isso. E parece que na leitura que a gente faz desses versos, surge alguém mais poderoso ainda que esse Antíoco Epifânio. O texto diz que, versículo 36, ele vai agir de acordo com a sua vontade. Ele vai sentir vontade e vai fazer. Ele vai, versículo 36, ele vai se engrandecer sobre todo Deus. E ele vai ser contra o Deus dos deuses. Ele vai ser contra o próprio Deus. Ele não vai respeitar os deuses dos seus pais. Ele vai ser auxiliado por deuses estranhos. Ele vai reinar sobre muitos. Então, o que esses versos vêm ensinar para nós? Que ainda vai vir um Antíoco Epifânio pior. Se aquele Antíoco Epifânio dos versículos 21 a 35 parece ruim, versículo 36 a 45 diz: vai vir alguém mais pior. Vai vir alguém ainda mais horrendo. Mas sabe o que é interessante? É que esses versículos de 36 a 45, eles não conseguem encaixar na história. Eles não conseguem achar ninguém que dê certo na história. Até agora eles conseguiram pegar na história cada personagem e falar: isso aqui está dizendo sobre esse. Mas esses versos eles não conseguem encaixar na história. Eles não conseguem fazer com que isso represente alguém muito real e muito físico. Mas talvez seja para a gente poder entender que essa sucessão de maldade que está por vir vai culminar naquilo que nós chamamos de anticristo. E o que é o anticristo, senão esse Antíoco Epifânio pior, que vai se sentir como Deus, que vai enganar muitos, que vai levar muita gente para o engano, que vai corromper. E como diz a própria palavra,
até os próprios eleitos, muitos serão enganados por causa desse homem. Mas como a gente pode pensar sobre ele? 2 Tessalonicenses, eu convido você para lá. 2 Tessalonicenses 2, versículos 1 a 12. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Olha o que Paulo escreve para a igreja de Tessalônica. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Olha o que Paulo está falando e que faz total referência a Daniel 11, de 36 a 45. Quem é esse homem perverso que ainda vai surgir na história? Senão aquilo que Paulo chama de o homem da iniquidade. Esse homem vai se levantar sobre a terra e vai querer se colocar no lugar de Deus, opor-se a tudo que é culto a Deus. Ele vai levar muita gente ao engano e vai fazer com que as pessoas se afastem da verdade para acolherem a mentira. Quem é esse homem? Eu não sei. Eu não sei. Pelo que a leitura da palavra nos indica, é um homem. Mas quem é esse homem com tal poder de governar sobre todo mundo e fazer muita gente ser enganada? Nós não sabemos quem é. Então eu creio que esse homem ainda vai surgir, o anticristo. Mas você se lembra da nossa liturgia? Que nós lemos 1 João, e João fala, o anticristo ainda vai vir, mas os anticristos estão aí, e são eles que pregam a mentira como se fosse verdade, negam a Jesus Cristo como Senhor. Então, percebam que Paulo fala, esse anticristo vai ser usado segundo a astúcia de Satanás. Estes que negam Jesus já estão aí, abrindo o caminho para quem? Para que o anticristo venha. Agora, quem é? Eu não sei. Eu não sei dizer para você quem é, onde ele vai surgir, como ele vai surgir. Mas o que a gente sabe é, até que ele surja, ainda não é o fim. Isso nos faz entender que, se está ruim, irmãos, pode ficar pior para nós. Se você acha que está ruim, a mensagem de Deus é, vai piorar. Não vai ficar bom. Esse engano que a gente tem de que as coisas ainda vão melhorar em algum momento é engano, é mentira pregada por falsos profetas, porque a própria Bíblia diz, e você viu os vários textos que eu li, que não vai ficar bom. Aí você diz, pastor, mas que mensagem pessimista? Não, é mensagem realista. O que é melhor, você ser confortado pela verdade ou enganado pela mentira? Eu prefiro ser confortado pela verdade, por mais dura que ela seja, por mais difícil que seja de digerir, mas eu ainda prefiro optar por aquilo que a Bíblia me ensina como verdade, para que eu esteja
preparado, para que eu não seja pego de surpresa. Mas não era para ficar bom, e agora ficou ruim de novo. Mas eu e você vamos entrar nessa sabendo que é para ser assim, sabendo que as coisas deverão ser assim. E para a gente encerrar, o que isso nos ensina? Isso ensina para nós que dias maiores de lutas e tribulações estão por vir, que mais luta e mais tribulação estão por aí, que os problemas podem piorar, que nós vamos ainda ouvir falar de muita guerra, de rumor de guerra. Nós vamos falar de reinos se trocando em busca de poder a qualquer custo. Nós vamos ouvir falar de homens maus se levantando contra a igreja, batalhando contra a fé cristã. Nós vamos ouvir ainda sobre essas coisas. Nós vamos ver que mais gente vai se opor a Deus e que uma multidão de gente vai ser enganada pelo falso poder. Essas coisas nós vamos ver. E essas são coisas que a gente não pode esconder. E eu sei que tudo isso nos dá medo, que essas coisas nos amedrontam, porque a gente não sabe como vai ser daqui para frente. Mas qual é a nossa postura, então, como povo de Deus? Como eu e você devemos nos comportar diante das más notícias? E aqui eu quero me valer da síntese de um homem chamado Ian Duguid, que ele tem um comentário no livro de Daniel, e que ele pega todo o capítulo de número 11 e ele procura encontrar esperança para nós. Não parece que é um capítulo só de desesperança? Quando você lê, fala, eu não consigo ver paz aqui nisso aqui. Como isso conforta Daniel? Mas ele consegue, e eu quero trazer o que ele traz como um ensinamento para nós. A primeira coisa que nós devemos fazer em meio a tudo isso é crer. Olha o versículo de número 32. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Qual deve ser a minha e a sua postura? Crer no poder soberano de Deus em toda a história. Nós não temos outra atitude senão confiar em Deus. Em meio a tudo de mal que acontece, nós devemos continuar crendo no poder e nas mãos de Deus sobre a história. Nós não podemos deixar de crer. A vida do cristão fundamenta-se na verdade de Deus. A nossa vida se mantém intacta porque a gente confia no que Deus está fazendo. E por pior que as coisas sejam, a gente sabe que Deus tem o domínio e no tempo exato tudo vai passar. Olha comigo e eu convido você a alguns versos, aí do capítulo 11 mesmo. Versículo 24. Como que o versículo de número 24 termina? Dizendo que vai acontecer um monte de coisa, mas por certo tempo. Olha o versículo de número 27. Continua falando desse homem mau. Como que o versículo 27 termina? Porque o fim virá no tempo determinado. Versículo 29. No tempo determinado. Versículo 33. Como que termina? Por algum tempo. Versículo 35 já foi, né? 36. Como que termina isso? Dizendo que aquilo que está para acontecer será no tempo determinado. Versículo 40. No tempo do fim. Versículo 45. Como que ele termina? Mas chegará ao seu fim. O texto que a gente leu de Mateus, capítulo 24, versículos 13 e 14, mostra que Deus sabe quando o fim dessas coisas acontecerão. 2 Tessalonicenses 2,8 diz que o Senhor com o sopro da sua boca vai destruir o anticristo. Então quando a gente olha para tudo isso, a gente tem que crer que Deus vai dar fim a todo esse sofrimento. Quando a gente vai lendo os textos, ele vai falando, é no tempo determinado, é no tempo do fim, quando todas essas coisas chegarem na sua conclusão, isso nos ensina que a gente tem que continuar crendo no Senhor, porque uma hora o fim vai chegar. O sofrimento ele não vai durar para sempre. O sofrimento não vai ser por toda a eternidade.
mas uma hora Deus vai dar o basta. Então nós somos convidados a continuar crendo no Senhor, mesmo quando tudo vai de mal a pior. Porque o Senhor mesmo prometeu, o fim vai chegar. Isso é para o meu e o seu coração descansar. Não importa o sofrimento que você esteja passando, a sua certeza é Deus dizendo, o fim vai acontecer. E eu vou socorrer você. Sim, com certeza. Exatamente. Não sabemos o nosso fim, né? Então, nós temos que, em meio a tudo isso, continuar crendo no Senhor. Mas ele fala que a gente também tem que resistir fielmente. A gente tem que resistir a tudo isso, a essa sedução do mundo, confiando no Senhor. E sabe qual é interessante? Que ser fiel não quer dizer que você vai ser livre ou que você vai escapar da morte. Pode ser que ser fiel faça você ir para a morte. Mas a convicção que nós temos é que morremos em nome de Jesus. Morremos com a confiança de que a herança eterna está com o Senhor. E a Bíblia fala que resistir e ser fiel, mesmo na morte, é sabedoria. Daniel 12, versículos 1 a 3. Olha o que ele fala. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduziram à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Perceba que Deus diz para Daniel, Daniel, resista até o fim, porque isso é sabedoria. Eu vou sustentar vocês, eu vou salvar vocês. Mas ele também fala que em meio a esse tempo mau, a gente tem que ensinar as pessoas ao nosso redor. Olha o versículo 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Qual que tem que ser o meu papel e o seu nesse mundo que vai de mal a pior? Ensinar o evangelho de Jesus às pessoas. Porque as pessoas estão buscando conforto naquilo que não dá conforto. As pessoas estão buscando paz naquilo que não dá paz. As pessoas estão buscando tranquilidade naquilo que não dá tranquilidade. E qual é o nosso papel em meio a isso? Ensinar por meio do evangelho de Jesus a soberania de Deus sobre todas as coisas. Ensinar as pessoas que Deus está no controle do mundo e Ele está no controle da nossa história em particular. Ensinar as pessoas que vai haver o julgamento e que vai haver a eternidade com Cristo ou a eternidade no inferno. Então, nesse tempo mau, ao invés de você ser aquele que fica escondido dentro de casa, você é aquele que abre a boca para ensinar as pessoas sobre Jesus Cristo. E por fim, a nossa postura diante disso é orar. A nossa postura é de oração. A gente viu na semana passada que nessa batalha, Daniel age como? Orando. Ele não tem forças para entrar nessa batalha, mas ele ora ao Senhor. E sabe qual deve ser a minha e a sua oração nesse tempo? Qual deve ser o meu e o seu clamor e o nosso pranto? Venha a nós o vosso reino. Essa deve ser a oração da igreja. Senhor, venha a nós o reino do Senhor. Que o seu reino venha e nós sejamos salvos desse tempo mau. Mas enquanto isso não acontece, que a gente permaneça crendo, confiando e servindo ao Senhor, resistindo ao mal e caminhando somente com Cristo até que Ele venha. Ele pode vir para nós individualmente, Ele pode vir para toda a igreja, nós não sabemos quando isso vai acontecer. Mas que todas essas coisas não deixem você com temor, mas deixe você com confiança no Deus que está no controle de todas as coisas.
que isso faça o seu coração repousar em Deus. Assim como Daniel foi reanimado por causa dessas verdades, que o nosso coração também seja reanimado por Deus. Coisas piores ainda estão por vir, nós sabemos, mas a gente continua crendo e servindo e amando o Senhor das nossas vidas. Como a gente cantou, que a gente seja feliz com Jesus. Não somos felizes com outras coisas que esse mundo oferece. Essas coisas não nos oferecem nem alegria. Mas o cristão, mesmo na dificuldade, ele continua amando a Jesus. E Jesus é a felicidade do seu povo.